Uma das melhores formas de nós compreendermos o nacionalismo brasileiro é analisando os diversos outros fenômenos nacionalistas que ocorreram ao redor do mundo. Dentre esses, um dos que mais me chama a atenção foi a Guarda Nacional Eslovena. Eu não encontrei nenhuma alma viva no nosso meio nacionalista falando sobre ela. Então, eu mesmo resolvi fazer esse favor. Eu sou Lorde Supremo e seja bem-vindo ao canal em defesa da soberania. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que cacetes é uma Eslovênia. A Eslovênia é um país minúsculo da Europa que se localiza na região dos Balcãs. O mesmo lugar onde surgiram os serviços chetniks e Eustasa. A Eslovênia foi invadida e ocupada pela Alemanha, Itália fascista e Hungria em abril de 1941, após o colapso do Reino da Iugoslávia. O território esloveno foi dividido entre os ocupantes. O norte ficou sob o controle alemão, o oeste sob o controle italiano e o leste sob a administração húngara. Com a ocupação, surgiram vários movimentos de resistência, vulgo, homossexuais comunistas, sendo o mais forte a Frente de Libertação do Povo Esloveno, dominada pelos comunistas. No entanto, parte da população eslovena, especialmente setores conservadores, católicos e anticomunistas, se opôs à liderança comunista da resistência, temendo uma revolução comunista após o fim da guerra. Esses grupos procuraram apoio nos ocupantes fascistas italianos e nazistas alemães, com a intenção de combater os comunistas. Em 1943, quando a Itália fascista e os alemães ocuparam a região previamente controlada pelos italianos, eles permitiram a criação da Guarda Nacional Eslovena. Essa força foi formada majoritariamente por voluntários anticomunistas e era composta por eslovenos que se opunham ao controle comunista da resistência. A Guarda Nacional Eslovena foi formalmente criada em setembro de 1943 e organizada com o apoio dos alemães. Nossa amada pátria eslovena estava prestes a ser entregue ao bolchevismo com o apoio da plutocracia anglo-americana. Por meio de traidores e agentes do bolchevismo, uma luta foi travada para lançar nosso povo trabalhador, industrioso e piedoso em um futuro de sofrimento, violência, fome, roubo e assassinatos, promovidos por trabalhadores ímpios e sem compaixão, como cúmplices de uma tirania mundial. Para evitar esse destino, uma grande força militar alemã, sob o comando do Führer, veio até nós para nos proteger. Com sua poderosa capacidade de combate, a Alemanha se apresenta como a única fortaleza contra o bolchevismo e o capitalismo. Esse é um texto de um antigo jornal nacionalista esloveno chamado Slovenek. Esse texto já demonstra o grande caráter anticomunista da Guarda. A principal missão da Guarda Nacional Eslovena era combater os partisans comunistas liderados por Josip Broz Tito, que eram a força de resistência mais significativa na região. Embora nominalmente fosse uma força eslovena de defesa, na prática, a Guarda atuou como uma força colaboracionista. O exército da Guarda Nacional tinha dois quartéis generais, um na Eslovênia e outro na Alemanha. O mais importante estava subordinado ao tenente-general da SS e comandante da polícia, Erwin Rosener, que, por sua vez, se reportava diretamente ao comandante da SS, Heinrich Himmler. Os guardas nacionais eram armados, abastecidos e pagos pelos alemães e, ao serem destacados para o campo, estavam sempre sob comando alemão. O exército da Guarda Nacional funcionava de maneira similar a outras forças colaboracionistas nazistas na Europa, mas com autonomia limitada. Inicialmente, atuava como unidades auxiliares da polícia SS, auxiliando os alemães em operações antipartisans, caçando apoiadores da Frente de Libertação e protegendo a infraestrutura de guerra vital para os alemães em sua luta contra os aliados, como ferrovias, indústrias de guerra e comunicações. Com o tempo, os guardas nacionais ganharam maior independência e passaram a liderar a maioria das operações antipartisans na Eslovênia, ainda que sob o comando de oficiais alemães. Um destaque foi o Batalhão de Choque de Vuk-Rupenik, o único batalhão da Guarda Nacional completamente esloveno até o final da guerra, que possuía certa independência em suas ações militares. O número de guardas nacionais cresceu gradualmente, chegando a cerca de 15.000 soldados. Porém, certamente o líder mais importante da Guarda Nacional Eslovena foi o Leon Rupenik. Vindo de um longo período de serviço militar, Leon foi encarregado de ser inspetor-chefe da Guarda Nacional Eslovena, e recebeu o cargo de presidente da província de Ljubljana. Ao longo de sua presidência, Leon Rupenik manteve total lealdade às autoridades de ocupação nazistas.
Em 1944, enquanto atuava como presidente da administração provincial de Ljubljana, a polícia da Guarda Nacional Eslovena prendeu os últimos judeus que ainda conseguiam se esconder na cidade, entregando-os às autoridades nazistas, que os enviaram para Auschwitz e outros campos de concentração. Rupnik organizou vários comícios anticomunistas, nos quais fez discursos violentos contra a Frente de Libertação do Povo Esloveno, os aliados ocidentais e a conspiração judaica mundial. Ele manteve relações próximas como o general da SS, Erwin Rosener. Como inspetor-chefe da Guarda Nacional Eslovena, Rupnik liderou a guarda em 2 juramentos de lealdade. O primeiro foi em 20 de abril de 1944, no aniversário de Hitler, e o segundo em 30 de janeiro de 1945, no 12º aniversário da ascensão dos nazistas ao poder. Nestes juramentos, os membros da Guarda Nacional prometeram lutar ao lado das SS e da polícia alemã, sob a liderança do Führer, contra as guerrilhas comunistas e seus aliados. A Guarda Nacional foi formada em grande parte por oficiais que haviam servido no Exército Real Iugoslavo antes da invasão, bem como por membros de organizações paramilitares conservadoras. Seu objetivo declarado era proteger a Eslovênia do comunismo, e infelizmente, podemos dizer que eles não foram bem-sucedidos nisso, mas falamos disso mais tarde. A Guarda Nacional investia pesadamente em propaganda. Pesquisando na internet é possível encontrar muitos folhetos de revistas, fotos, e até mesmo músicas que eram feitas pela Guarda. Essas músicas entretanto se diferem muito das músicas de propaganda dos Stasi ou dos Chetniks, pois elas faziam mais uso de piano e corais, que não eram comuns em outros países balcãs. O Estado-Maior organizacional da Guarda Nacional Eslovena era composto pelas seguintes divisões de oficiais: equipe principal, comandante, coronel Frank Krener, em documentos também chamado de Krener pelos alemães, tenente-coronel nas assinaturas oficiais; assistente, tenente-coronel Milko Vizjak; chefe do Estado-Maior, tenente-coronel Ernest Peterlin e o capitão-ajudante Ladislav Lá; departamento de pessoal, chefiado pelo tenente-coronel Milko Vizjak; seção de formação, liderada por Vladimir Cernik; seção de inteligência, chefiada pelo capitão Berto Ilovar; quartel-general e arquivo, chefiado pelo capitão Lado Delac; seção escolar, chefiada pelo tenente-coronel Ernest Peterlin. Juro por Deus Todo-Poderoso que serei fiel, corajoso e submisso aos meus superiores, que cumprirei conscienciosamente meus deveres para com minha pátria eslovena como parte de uma Europa livre na luta comum com as forças armadas alemãs sob o comando do líder da Grande Alemanha, tropas SS e polícia, contra bandidos e comunismo, bem como seus aliados. Também estou disposto a sacrificar minha vida por essa luta. Então me ajude Deus. Esse era o juramento proferido por todos aqueles que entrassem para a Guarda Nacional. Apesar de agir como uma força policial, a Guarda Nacional também participou de uma batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Foi a maior batalha que ocorreu entre a Guarda Nacional Eslovena e a Frente da Libertação do Povo Esloveno. Na noite de 9 de dezembro de 1943, sob o comando de Mirko Brasic, 3 brigadas de guerrilheiros eslovenos lançaram um ataque à cidade de Koseže. O ataque foi apoiado por artilharia e morteiros dos partisans, destacando a determinação das forças de resistência eslovenas contra as tropas colaboracionistas e de ocupação. Durante o ataque, os guerrilheiros conseguiram capturar vários pontos estratégicos da cidade, como a mina de Koseže, o albergue estudantil, a escola e outros edifícios importantes. No entanto, a guarnição da Guarda Nacional Eslovena e as forças alemãs recuaram para o castelo de Gočej, protegido por suas espessas muralhas, resistindo ao cerco. A batalha terminou em 12 de dezembro de 1943, quando 2 colunas de socorro alemãs, sob o comando de Oskar von Niedermayer, partiram de Ljubljana e romperam o cerco partizan, resgatando a guarnição sitiada no castelo. A Batalha de Koseže foi extremamente significativa. Ela demonstrou o empenho que a Guarda Nacional e seus soldados tinham para proteger seu país do comunismo, conseguindo recuperar uma cidade dos comunistas. O colapso da Alemanha nazista no final da Segunda Guerra Mundial, em maio de 1945, a sorte da Guarda Nacional Eslovena foi selada. Os partisans comunistas conseguiram dominar a maior parte da Eslovênia e começaram uma violenta repressão contra os colaboradores. Membros da Guarda Nacional, prevendo sua derrota, fugiram para o território controlado pelos aliados.
principalmente para a Áustria. Entretanto, após a rendição, muitos soldados e oficiais da Guarda Nacional Eslovena foram capturados pelos britânicos e devolvidos aos partisans jugoslavos, num episódio conhecido como a Devolução de Bleiburg. Milhares de ex-membros da Guarda Nacional Eslovena foram executados sumariamente ou enviados para campos de trabalho forçado. Esses eventos são até hoje uma questão sensível na memória coletiva eslovena. A Guarda Nacional Eslovena obviamente é uma questão controversa na Eslovênia. Para alguns, seus membros foram patriotas anticomunistas que tentaram proteger a Eslovênia de uma revolução comunista. Para outros, foram traidores que colaboraram com o regime nazista e participaram da repressão contra o próprio povo. Essa história me faz refletir sobre algumas questões relacionadas ao nacionalismo que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre. Até quando você estaria a colaborar com um país nacionalista em prol do seu próprio nacionalismo? Podemos ver que a Guarda Nacional Eslovena tinha o objetivo de promover a identidade étnica eslovena que há muito tempo havia sido perdido, pela Eslovênia ter ficado muito tempo sob domínio do Reino da Iugoslávia, onde os sérvios eram os únicos que detinham poder real no país. Você seria capaz de fazer o seu país ficar sob o controle de outro país para que o seu país tivesse nacionalismo? Eu fiquei refletindo sobre essa questão por diversos momentos, e eu percebi que a resposta é sim. Um país que não é nacionalista pode ser nacionalista a partir da sua anexação por outro país. Claro, nem sempre isso aconteceu como no caso do Império do Japão, mas eu percebo que na Europa isso foi uma realidade. Mas é tudo isso por hoje. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu vejo vocês na próxima.